Obrigado, mas bom dia, pessoal que chegou. Começando aqui, então, meus amigos, mais um dos nossos estudos. Nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos nas preces pelos outros, hoje, no item 5, pelos inimigos do Espiritismo, os itens 50 e os demais. Antes da gente falar sobre as pressionadas, aqueles que são perseguidores do Espiritismo, e nós sabemos que são muitos, não tanto nos tempos de hoje, né, porque hoje a disseminação do Espiritismo nos meios de comunicação vem sendo feita de uma forma bastante tolerável, digamos assim, por aqueles que não professam a crença espírita. E nós vemos nos meios de comunicação da forma como vem sendo disseminado, né, nós chegamos a transmitir para vocês ali algumas informações que foram publicadas lá naquela pesquisa que eu fiz no espiridige.net/mídia, onde eu procuro fazer uma verificação nos meios de comunicação de tudo aquilo que tem sido falado do Espiritismo na mídia brasileira. E nós tivemos, né, nesses últimos dias, nesses últimos 3, 4 dias, pelo menos 4 temas diferentes, ou 3 temas diferentes, sendo falados nos meios de comunicação, como, por exemplo, a experiência de quase morte, que é um tema interessante de ser estudado, não porque isso seja um tema vinculado à doutrina espírita, mas pelo fato de nós estudarmos a consciência extracorpórea, provocada por cirurgias, por acidentes, por qualquer tipo de evento que faça com que o indivíduo, no estado de inconsciência física, se desprenda espiritualmente, tenha ali uma consciência diferente daquela que normalmente tem. Esse é um objeto de investigação não apenas da ciência, como da própria doutrina espírita, que vem reforçar a existência do espírito. Isso é fundamental. E isso foi estudado no Globo Repórter da última sexta-feira. Para quem quiser assistir, é só procurar no YouTube, que é fácil de achar. Coloca Globo Repórter, Experiência de Quase Morte, ou EQM, que vai ter o programa na íntegra para poder estudar. Depois, no sábado, nós tivemos a Netadinha, que está aqui, né? Bom dia, Dinha. Ela fez um comentário com a gente sobre uma matéria que foi publicada, que foi divulgada na TV Xuxa, que a princípio, né, a gente não dá muito valor, mas um quadro novo que foi lançado, chamado Dom Especial, e o primeiro entrevistado desse quadro foi exatamente um médium do Rio de Janeiro, que é médium de psicopictografia, que foi uma matéria de mais ou menos meia hora, falando sobre mediunidade, né, muito esclarecedor, muito interessante também. Para quem quiser assistir, recomendo, vale a pena. Tá aqui nesse site, ó. Só um instantinho. Tá aqui, ó. Entra lá no espiridige.net/mídia e procura ali nas atualizações, que tem ali o link que eu indiquei para poder assistir a reportagem. Eu achei assim impecável, né? Tá, agora, então mais um motivo para a gente poder assistir, né? Então, e agora no dia 21, ou seja, na próxima quarta-feira, vai ser lançada a revista Veja dessa semana, falando sobre o tratamento do ator Reinaldo Gianecchini, que passa por uma fase muito difícil, o tratamento de um câncer linfático, e a matéria de capa é exatamente vinculando a medicina com a fé, que ele vem fazendo um tratamento espiritual num centro espírita lá na cidade em Franca, aqui no interior de São Paulo, com o médium João Berbel. E a matéria fala sobre tratamentos espirituais, né? Então nós temos ali mais um tema a ser abordado, e essa revista já foi lançada para os assinantes da revista, mas na próxima quarta-feira já vem sendo lançado nas bancas, né? E agora, né, conforme a Sônia e a Dinha comentaram com a gente, também agora a Zíbia Gasparetto sendo entrevistada por Ana Maria Braga, embora a Zíbia não seja mais declaradamente espírita, mas é espiritualista e trabalha de uma forma muito intensa com a divulgação de mensagens
de mensagens do mundo espiritual através da publicação de livros, da psicografia. Enfim, nós temos ali 4 temas diferentes em 4 dias, de sexta a segunda-feira, 4 temas diferentes tratando do espiritismo na mídia, né? E isso aceito com muita naturalidade, as pessoas buscando cada vez mais, né? Eu posso até pensar nisso, mas vai dar um trabalhão, viu, Nando? Foi bem lembrado, mas vai ser um trabalhão que eu vou precisar de muita inspiração para fazer aquela mudança. Mas eu devia ter pensado nisso antes, que seria realmente muito mais prático. Então, mas eu queria colocar isso de modo cronológica, né? O Nando comentando sobre a ordem das informações que eu publiquei lá no site. Eu coloquei desde o início, quando começaram as notícias a respeito do Espiritismo, até o final, né? Devia ter colocado em verso, mas não pensei nisso na hora. Mas, enfim, na verdade, Sandra, a Sandra perguntou se a Zíbia não é mais espírita, por que ela faz os livros? Porque a psicografia não é um objeto particular do espiritismo, né? A gente lembra que psicografia é um dom mediúnico, que pode ser professado por qualquer que seja, né? Se é espírita, se você basta você ser médium, independente da religião que você siga. E ela, sendo espiritualista, como muitos outros espiritualistas, tem comunicação com o mundo espiritual através da mediunidade. A Zíbia tem uma mediunidade bastante desenvolvida, e muitos são os livros que ela traz para nós de autoajuda, tanto ela como o filho dela, Luiz Antônio Gasparetto, o Irineu Gasparetto também, que trabalha com música mediúnica, né? Que a gente não tem um nome específico para isso, Kardec não teve oportunidade de estudar, mas seria mais ou menos ali uma musicalidade ou algo do gênero, né? Então nós temos ali a mediunidade sendo simplesmente desenvolvida, né? Então, o Irineu Gasparetto no caso da música, né? Então, de um modo geral, nós temos ali a mídia, através das novelas também. Nós temos uma novela, a novela das 8, se não me engano, Fina Estampa, em que tem ali uma personagem que ela tem o dom da premonição e sofre muito com isso também. Então nós temos ali temas disseminados por programas, filmes, novelas, livros, entrevistas, reportagens, de tudo quanto é jeito. Mas no passado não era assim. No passado havia uma perseguição bastante acirrada por parte daqueles que eram os opositores do Espiritismo, e Kardec saiu sim, filhinha. Depois do estudo, veja a matéria do Fantástico que você publicou, tá? Então, uma perseguição bastante acirrada por parte dos opositores do Espiritismo, e Kardec, como sendo o desbravador dos estudos, o desbravador da comunicabilidade dos espíritos junto ao mundo material, ele acabava sendo alvo dessa perseguição, taxado como charlatão, taxado como louco, sendo perseguido por aqueles que eram seguidores da ciência, por aqueles que eram seguidores de outras religiões, inclusive a própria polícia fechava e perseguia Kardec e também aqueles que eram os seguidores, lembrando, né, Paula Mirella colocou para nós, né, que aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, chamam-se de bruxos, né? Então, quer dizer, espírita, bruxo, feiticeiro, necromante. Então, temos ali rótulos e mais rótulos, né, para aqueles que não conhecem, né? Mas o interessante é que a gente lembra que na época em que Kardec fundou a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, havia manifestações muito intensas, né, para pessoas que eram contra o governo. A gente lembra que Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, que era então imperador, havia proibido qualquer tipo de reunião com mais de 20 pessoas na cidade, na França, de um modo geral, imaginando que essas reuniões poderiam ser conspirações contra o governo, contra o seu governo. E aí então autorização especial foi pedida, inclusive através que era o chefe do Serviço de Segurança da França, como se fosse mais ou menos o ministro da Justiça, que interveio para que as reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas, pudessem ser realizadas. Então, só para a gente ter uma ideia daquilo que Kardec vivia na época, ele publicou para nós na Revista Espírita de 1868, com o título de Perseguições. Eu vou ler um trechinho, tanto daquilo que Kardec registrou, como também da orientação do mundo espiritual a respeito dessas perseguições, para vocês terem uma ideia de que forma que as coisas aconteciam naquela época, diferentemente do que acontecia hoje. Kardec diz o seguinte para nós, esse é um trecho que eu vou ler,
que é um artigo um pouco longo, mas que dá para a gente ter uma ideia do que acontece. Pelo fim de 1864, ou seja, 4 anos antes da publicação desse artigo, foi pregada uma perseguição contra o espiritismo em várias cidades do sul da França, e em seguida de alguns efeitos. Eis um extrato de um desses sermões, que nos foi enviado na ocasião, com todas as indicações necessárias para lhe constatar a autoridade. Apreciarão nossa reserva em não citar lugares, nem as pessoas. E aqui diz o seguinte o sermão: Fugi, cristãos, fugi desses homens perdidos e dessas mulheres más, que se entregam às práticas que a igreja condena. Não temais nenhuma relação com esses loucos e essas loucas. Abandonai-os a um insulamento absoluto. Fugi deles como de criaturas perigosas. Não os suporteis ao vosso lado e expulsai-os do lugar santo, cujo acesso é interdito em razão da sua indignidade. Vede esses homens perdidos e essas mulheres más, que se ocultam na sombra e que se reúnem em segredo para propagarem suas ignóbeis doutrinas. Segui-os comigo em seus covis. Não se dirijam conspiradores de baixa condição, deleitando-se nas trevas para aí formarem seus infames complôs? Conspiram claramente, com efeito, ajudados por Satã, contra a nossa Santa Mãe Igreja, que Jesus estabelecerá reinar na terra. Que fazem ainda esses homens ímpios e essas mulheres sem vergonha? Blasfemam Deus, negam suas sublimes verdades que durante séculos inspiraram o mais profundo respeito aos seus antepassados, adornam-se com uma falsa caridade que só conhecem de nome e dela se servem como manto para ocultar a sua ambição, introduzem-se como lobos rapaces em vossas residências para seduzir vossas filhas e vossas mulheres e vos perder a todos para sempre. Mas vós os expulseis de vossa presença como seres malfeitores. Compreendestes, cristãos, quais são os que assinalam a vossa reprovação? São os espíritas. E por que não os indicaria eu? É tempo de os repelir e de amaldiçoar as suas doutrinas infernais. E aqui depois Kardec comenta que sermões deste gênero estavam na ordem do dia naquela época. Então muitos eram os discursos, muitas eram as reuniões de outras religiões que se concentravam apenas em combater o espiritismo nesses termos que nós vemos hoje. Nos tempos atuais, de lá para cá, nós lembramos que também há cartilhas que são publicadas, em especial em algumas dessas religiões tradicionais aqui do nosso mundo ocidental, algumas religiões evangélicas, na religião católica, em que lançam cartilhas específicas para combater o espiritismo. E nessas cartilhas, só para a gente ter uma ideia, trazem termos como, por exemplo, uma dessas que eu encontrei, que foi divulgada no site planetaevangelico.com.br, e que diz o seguinte na sua introdução: o espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo. O seu crescimento, em grande parte, devido ao fascínio que os seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus. Alheio à palavra de Deus e divorciado de toda a verdade, o espiritismo tem se constituído numa espécie de profundezas de Satanás, pronto a tratar pessoas incautas que estão a buscar Deus em todos os lugares e por todos os meios. E aí depois continua aqui falando sobre a origem, o desenvolvimento do espiritismo, fala do Papa do Espiritismo, rotulando Allan Kardec como sendo esse Papa, o desenvolvimento do Brasil, ramificações do Espiritismo, etc. e tal. A Paula colocou também lá na Ilha Madeira, os padres daqui já estão começando a respeitar. É uma transformação que acontece com bastante lentidão, mas ela vai acontecendo. A nossa amiga Ju, lá da Itália, assim como também a Aninha, lá da Itália, na época em que tiveram que matricular os seus filhos nas escolas, era obrigatório, se torna obrigatório no preenchimento do formulário de inscrição, você identificar a sua religião.
E aí, então, dependendo daquilo que você escreve, você pode sofrer algum tipo de constrangimento. Então, normalmente se coloca como sendo que você é cristão, ou que você é católico, ou que você é espírita, e sendo espírita sofre ali as consequências, principalmente porque na Itália, não sendo um país necessariamente laico, acaba sendo um daqueles países que impõe a sua doutrina também aos alunos, né, obrigando-os à primeira comunhão, ao batismo, né, ao casamento religioso dos pais, enfim, tudo aquilo que diz respeito àquela religião. Né? A Silvia colocando, né, na Alemanha também é assim, no meu trabalho tem que ser batizado, né? Do contrário acaba não sendo aceito. Então, fazendo uma comparação daquilo que acontecia no passado, e a gente lembra de uma das passagens mais... a Sandra, por exemplo, na Itália também, lembrando que a filha foi obrigada a fazer a comunhão, né? Então é uma imposição que existe, né? Mas essas perseguições já não são tão ostensivas como eram naquela época. Um trecho interessante do livro Tire Suas Dúvidas, Grandes Temas Espíritas, do autor Homero Moraes Barros, da editora Didier, ele escreveu um artigo chamado Perseguições, que ele diz o seguinte para nós: como todas as ideias nobres, o Espiritismo teve ferrenhos adversários que o combateram com acusações descabidas, carentes de fatos ou de argumentos lógicos. Os espíritas eram estigmatizados como charlatães, loucos, visionários, mentirosos e diabólicos. Essa última acusação teve durante mais de meio século enorme força, devido ao sectarismo religioso, à ignorância do povo, à má-fé dos líderes religiosos e à força coerciva das igrejas. De dois grandes palanques assacavam cruéis difamações e injúrias contra a doutrina espírita, apontada como herética. Primeiro os púlpitos, nas igrejas, e a imprensa. Deles gerou-se enorme perseguição aos espíritas, e até aos que apenas estudavam o fenômeno com interesse puramente científico da busca da verdade. A verdade não era e ainda não é do interesse escuso de muitos religiosos. Não desejamos alongar esse tópico, como relatar de numerosos fatos apontados na literatura sobre perseguições infelizes sofridas pelos adeptos e estudiosos da doutrina ou do fenômeno espírita. Apenas para ilustrar, citaremos dois de caráter público e geral, um mais antigo, outro mais recente. Heinrich Oliver, autor de Os Mortos Vivem, um dos livros mais vendidos na Europa entre 1914 e 1921, a sua terceira edição foi de 390 mil exemplares, conta que, entusiasmado com a beleza e profundidade do Espiritismo, enviou alguns artigos para vários jornais e todos foram devolvidos. Resolveu então escrever e mandar a eles um artigo o qual ridicularizava de forma absurda a doutrina dos espíritos usando um nome falso. Foi imediatamente publicado por 3 jornais. A Revista Espírita, de novembro de 1861, publicou o artigo em que registra relato de caso ocorrido na Espanha, sob o título Os Restos da Idade Média, Auto de Fé das Obras Espíritas em Barcelona, que passamos a descrever. Quando se fala em auto de fé, o auto significa ali uma reunião, significa um evento, e de fé vinculado naturalmente à igreja, né, ou às igrejas. E aí, então, todo o auto de fé era uma reunião pública, realizada normalmente em praças públicas, para trazer a público aqueles que eram os hereges dentro da visão religiosa. E os hereges eram aqueles que professavam uma religião diferente, se declaravam católicos, né, e professavam uma religião diferente dentro dos seus ambientes particulares, né. Então eles tinham ali dupla, digamos assim, preferência religiosa. E aí, então, nesses restos da Idade Média, lembra que houve, naquela época, uma perseguição também relacionada com o Espiritismo dentro da Inquisição, né, da Inquisição religiosa, que era ali o Tribunal do Santo Ofício. E aí, então, descreve o seguinte para nós. No dia 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, lugar onde eram executados os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo dessa cidade foram queimados 300 volumes e brochuras
sobre o Espiritismo, né? E lembrando dos livros que foram publicados. A cerimônia foi solenemente presidida por um clérigo com os hábitos sacerdotais, com uma cruz na mão e uma tocha na outra. Um escrivão encarregado de redigir a ata do auto de fé, o secretário do escrivão, um empregado superior da administração das alfândegas. Esclarecemos que a mercadoria havia sido apreendida na alfândega quando chegava da França, importada de acordo com as leis, sob essa justificativa: a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contra a moral e a fé católica, o governo não podia consentir que eles fossem perverter a moral e a religião de outros países. E continuava com 3 serventes da alfândega, encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Inumerável multidão enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, o sacerdote e os ajudantes se retiraram cobertos de vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição. E dessa forma consumou-se o triste auto de fé de Barcelona. Procuraram denegrir o Espiritismo, deformando-se, acusando-o de dizer o que não diz, dar como dele ensinamentos que não ensinam, e de produzir o mal quando só produz o bem. Calúnias e leviandades que demonstram a fraqueza de seus detratores. Temos certeza de que as fogueiras se apagaram por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobreviverá. Os espíritas deixaram para os adversários a cólera e a calúnia para guardarem a moderação e a dignidade. O combate cruel que os espíritas sofreram despertaram a atenção para a doutrina codificada por Allan Kardec, difundindo-a e destacando-a a sua luminosa missão. Em 1869, estimava-se que no mundo o número de espíritas era de 6 a 7 milhões, sendo que na Europa havia 1 milhão e na França 600 mil. Em 1921, avaliava-se em 70 milhões de espíritas no mundo, sendo 10 milhões só nos Estados Unidos da América do Norte. Cremos que esses números se referiam aos que aceitavam os fenômenos espíritas, sem considerar se eram adeptos da codificação kardeciana, que define o Espiritismo tal como deve ser entendido nos dias atuais. Tais números nos demonstram a força destruidora dos governos e dos religiosos sectários que prevaleceu até os primeiros decênios desse século. Mas, como sabemos, com a verdadeira liberdade de pensamento dos últimos decênios, o Espiritismo vem ressurgindo com grande vigor a luz da aceitação e da divulgação dos conceitos básicos da codificação kardeciana. Bom, nesse artigo, então, fizemos a leitura aqui de algumas passagens, só para vocês terem uma ideia do que vem sendo publicado, do que exatamente vem acontecendo no desenrolar da história, em termos de perseguição religiosa ou de liberdade religiosa. Nós lembramos que hoje, por exemplo, quando nós fazemos uma pesquisa sobre o Espiritismo na mídia, ou na internet, que é o veículo mais prático para todos nós encontramos alguns sites que se dedicam a esse combate, como vendo ali uma ameaça da disseminação de alguns conceitos ou de algumas ideias que vão contra as religiões dominantes, lembrando que o Espiritismo ele tem ali uma pequena porcentagem declarada daqueles que são assumidamente espíritas, como por exemplo, no ano de 2000, quando foi divulgado o último censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Estatística, eram declarados 2.400.000 espíritas. E a Federação Espírita Brasileira estimava que havia aproximadamente 20 milhões de simpatizantes no Brasil, lembrando que o Brasil está beirando ali quase 200 milhões de habitantes. Então 10% da população em 2000, pela estimativa da Federação Espírita, ou seguia o Espiritismo ou tinha alguma simpatia por ele. Mas o interessante desse artigo é lembrar que no início do século XX, nós tínhamos ali uma população significativa de espíritas ou de simpatizantes com os fenômenos ou com as ideias espíritas, e que de lá para cá houve um decréscimo significativo, houve uma perda daqueles que se declaravam ou se interessavam pelo espiritismo, mostrando que não que a doutrina propriamente dita acabou
deixando de promover, de fazer a sua divulgação, mas pela força dos governos e pela força das instituições religiosas, houve uma pressão muito grande, para abafar, utilizando uma gíria atual, abafar essas ideias que estavam ali se apresentando com cada vez mais intensidade. E hoje, que é um país já assumidamente e reconhecidamente como o país espírita de maior volume, um país com maior volume de espíritas no mundo todo, e esse é um número crescente, em breve vai ser lançado os números da última pesquisa feita pelo IBGE, que é feita a cada 10 anos, então em 2010 foi feito, então logo começa a surgir a divulgação, começam a surgir os relatórios a respeito dessas pesquisas, que trata, por exemplo, de condição social, de condição educativa, da fé que se professa, para ter um perfil do Brasil, para poder conhecer um pouco da nossa nação, na sua característica, na sua cultura, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso país. E aí então nós veremos um momento significativo pelo fato de haver essa difusão, hoje mais aberta, embora ainda combatida, de certa forma, por essas instituições. Como eu comentei com vocês, nós temos hoje uma preocupação dessas instituições de transmitirem algumas ideias contra a doutrina espírita, dentro de uma visão parcial, naturalmente, formando aqueles que são os representantes dos estudos religiosos, com essas cartilhas que são elaboradas, como essa que nós vimos agora há pouco, argumentações que são feitas, tanto de um lado, do meio católico, como do meio evangélico, que são as duas religiões dominantes aqui no Brasil. A gente não pode negar isso tudo, Hoje o catolicismo ele é a maior religião aqui do Brasil, mas nós temos ali a religião evangélica como a segunda crescente aqui no Brasil também, e lembrando também que a religião islâmica também vem apresentando agora no Brasil uma reportagem que foi divulgada na revista Isto É, de mais ou menos 4 semanas, no mês passado, falava sobre essa questão do perfil religioso do Brasil, falando sobre a troca de religiões, principalmente dentro do meio evangélico, dos seus próprios fiéis, eles vão trocando de igrejas conforme ali as suas necessidades, as suas intenções. Dentro do meio do espiritismo, por exemplo, nós temos ali aqueles que seguem para outras religiões e aqueles que vêm para a doutrina espírita, principalmente daqueles que estão vinculados ou ao catolicismo ou às religiões e tradições africanas, vindo para o espiritismo. Então há uma mistura muito grande, uma movimentação entre pessoas que buscam religiões nos vários segmentos que nós temos no Brasil. Então, de modo geral, essas religiões estão ali crescendo, cada uma buscando, apresentando os seus argumentos, cada uma colocando, apresentando a sua proposta. Mas o detalhe mais interessante da gente observar é a intensidade como essas perseguições acontecem. No Brasil, como nós comentamos há um tempo nas nossas últimas reuniões, no Brasil nós tivemos no próprio Código Penal brasileiro, entre as décadas de 20, 30, 40, nós tivemos ali registros de leis que eram apresentadas para que os espíritas fossem fechados, com a argumentação de que ali era praticado o exercício ilegal da medicina, o charlatanismo, a manipulação das pessoas e tudo mais, isso era considerado lei. Então hoje o que a gente percebe nos meios de comunicação, na televisão, na internet, em publicações jornalísticas, em revistas, é que há um ataque, agora já não mais físico, como acontecia no passado, onde havia as agressões, onde havia até mesmo o sacrifício de pessoas, dependendo da circunstância. Vai com Deus, meu, bom dia. Então, mas nós vemos hoje uma agressão moral, uma intimidação, uma coação, coagindo as pessoas para que elas não se misturem, ou sejam separadas
daquele que é o pensamento dominante. Nós temos, por exemplo, principalmente no caso das religiões de tradições africanas, que acabam, de certa forma, sendo confundidas também com o espiritismo, né, porque a gente sabe que há uma mistura muito grande do termo espírita com essas, pelo fato de não haver o conhecimento, não haver o esclarecimento para saber o que é, por exemplo, o candomblé, o que é, por exemplo, a umbanda, o que é o espiritismo, que pelo fato de haver o exercício da mediunidade, não significa que elas sigam filosofias semelhantes, né, ou práticas semelhantes também. Mas para aquele que é leigo, faz uma mistura, dizendo que o espiritismo se divide em vários segmentos. Aí temos ali o espiritismo alto, o espiritismo baixo, o espiritismo mesa branca, o espiritismo terreiro, enfim, começa então a fazer uma grande mistura, uma grande miscelânea. Mas a perseguição acaba sendo, de um modo geral, sendo genérica. Nós tivemos no ano retrasado, no ano passado, uma reportagem que foi publicada no Jornal do Rio de Janeiro, mostrando que um centro de Umbanda havia sido invadido e depredado por algum segmento, por um grupo, né, de um segmento religioso evangélico, né, que isso naturalmente foi condenado, a polícia fez a intervenção, acabou prendendo aquelas pessoas, né. Então eles quebraram tudo, quebraram as imagens, quebraram os equipamentos, fizeram e aconteceram para poder mostrar ali que eram contra aquelas religiões. E isso hoje, felizmente, nós temos ali uma grande reprovação pela sociedade brasileira. Isso que é mais importante, porque se no passado aquilo era apoiado, as pessoas faziam, e as instituições oficiais, tanto religiosas como governamentais, apoiavam esse tipo de prática, hoje a nossa sociedade condena qualquer tipo de recriminação religiosa. Então, felizmente, o que nós observamos são pessoas que se comportam dessa forma, e não mais as instituições. Porque se há alguém que fala sobre isso, se por um lado ele é apoiado por aqueles que seguem esse mesmo pensamento, por outro ele é condenado por aqueles que são seus pares, percebendo que a liberdade religiosa é um direito constitucional aqui no Brasil. Nós temos ali que falando que não há diferença de cor, de raça, de credo, de sexo, enfim, temos ali, vários tipos de argumentação, ou de regulamentação que foi trazida na nossa Constituição, mostrando que essa liberdade é legítima e que aquele que por acaso age contra essa liberdade, ele é punido pelo nosso próprio Código Penal. Então as leis hoje protegem, mas a gente sabe que a lei, quando ela é instituída ou quando ela é elaborada, tornando-se legal nos nossos na nossa legislação, na prática, moralmente, esse tipo de pensamento ele acaba demorando um pouquinho para se transformar, demora dali algumas décadas, que vem acontecendo, mas ainda de uma forma bastante lenta. Então as agressões físicas hoje acabam sendo não mais, ou a agressão material acaba não sendo mais da forma intensa como era, mas acontece em casos isolados como a gente viu hoje. Mas dentro dos debates religiosos, interessante que ainda há essa argumentação e a contra-argumentação para poder defender pontos de vistas dentro dessas religiões, mas acabando não chegando a um consenso, ou seja, cada um colocando a sua própria verdade. Inclusive muitas vezes pessoas que são espíritas, se consideram espíritas, vão aos meios de comunicação utilizando argumentos completamente descabidos, que a própria acaba condenando, entrando em debates calorosos, entrando em agressões, em ofensas. Nós temos um site, por exemplo, que a gente cita o nome que é importante conhecer, chamado Monfort, que ele é um site católico, que tem ali o objetivo de fazer a divulgação da doutrina católica e também de fazer a defesa dos seus preceitos. E esse site ele é um fervoroso agressor do espiritismo, Eles declaradamente condenam o espiritismo. Kardec é considerado um racista na visão deles, a reencarnação também é combatida, Então temos ali esses sites hoje que acabam difundindo essas ideias. Deixa eu ver rapidamente aqui, o Brás colocou, acredito que os méritos da doutrina no Brasil é devido às enormes obras filantrópicas vigentes, fazendo assim a sua autoridade moral, que eu acho que é o próprio princípio, Brás, principalmente. Então, quando se fala, os princípios doutrinários, eles trazem a questão moral, que tem práticas bastante saudáveis, não tem nenhum tipo de prática que contrarie a moral do país. A sua prática no que diz respeito à evangelização, também ao exercício da caridade, inclusive como sendo um dos lemas
da doutrina espírita, né, fora da caridade não há salvação. Então, de modo geral, os espíritas estão sempre prontos ali a fazerem, né, a se envolverem com esses trabalhos. E a gente lembra que quando você faz o bem, mesmo que você não concorde com as ideias que estão sendo divulgadas, o bem acaba sendo, né, uma prática da caridade, por exemplo, acaba sempre falando um pouco mais alto. Eu me lembro de uma passagem interessante do Padre Quevedo, né, que ele falava sobre a mediunidade, né, respeitando naturalmente o seu ponto de vista, a sua religião, né, como eu sempre comento, embora ele seja uma personagem bastante caricata no meio na nossa sociedade, ele não deixa de ter ali razão na defesa dos seus argumentos dentro do seu ponto de vista. Então ele, como sendo um parapsicólogo, ele comentava sobre Chico Xavier. Então as pessoas dizem assim, mas o que o senhor fala sobre Chico Xavier? E ele deu uma engasgada quando ele disse assim, a gente não pega que ele era uma pessoa muito boa, mas a sua mediunidade, o exercício da mediunidade pode ser explicado pela parapsicologia. E ele continuou falando sobre isso, mas o interessante foi no momento em que ele assumiu aquela ideia de que ele era realmente uma pessoa de bem, uma pessoa muito boa, você não consegue atacar alguém que se comporta dessa forma. Né? Então, dentro do meio espírita, a gente tem esse benefício, né? As obras sociais nas quais nós nos encontramos envolvidos, da forma como é feita a divulgação. Isso, de certa forma, acaba bloqueando aqueles ataques mais agressivos contra os espíritas de um modo geral ou contra os princípios doutrinários, mas as pessoas, embora elas vão contra esses princípios, não conseguem atacar aqueles que praticam o espiritismo da sua forma mais plena, da sua forma mais ampla. Né? O Brás colocou também, né, antes do Chico Xavier, a doutrina era uma eterna desconhecida no Brasil, pois é na fé. Mas sem dúvida a gente não pode negar que ele foi um grande difusor. Mas o estudo doutrinário de um modo geral foi o que promoveu a sua própria divulgação. Porque se o Chico foi um grande exemplo, um grande modelo de conduta, os demais espíritas que estudaram a codificação, os centros espíritas que foram fundados dentro dos princípios da codificação, dos princípios kardecianos, fizeram por merecer também. Então foi um trabalho conjunto em que ele foi aquele que mais se expôs e consequentemente foi aquele que mais sofreu críticas, né, falando sobre a sua sanidade mental, falando sobre o seu caráter, sobre os seus valores, né, sendo atacado por várias facções, mas por outro lado conquistando também ali o coração e as mentes de muitas pessoas. Mas a doutrina por si mesma, ela acabou se difundindo. Né? A Paula colocou lá em cima, né, eu soube que o novo Papa pediu ao nosso antigo presidente Lula, para dar aulas de religião nas escolas, né? Ele respondeu que não, pois agora tem outras religiões andando nas escolas, né? E teria desequilíbrio, né? Sim, a gente lembra sempre, Paula, que tivemos, por exemplo, a candidata, deixa eu lembrar, que foi então a Marina Silva, que foi uma ministra do meio ambiente aqui no Brasil. Ela é evangélica, se eu não me engano, da Assembleia de Deus. Né? E ela, como ministra, na época, ela fazia ali as suas visitas nas escolas do Nordeste principalmente, e ela fazia suas pregações colocando, por exemplo, que os livros de ciência deveriam respeitar, por exemplo, aquilo que a Bíblia falava. E isso dentro de uma escola. Então, dentro do meio evangélico, ela foi bastante aplaudida pela coragem que ela teve de colocar suas opiniões. Mas pela sociedade de modo geral, ela foi muito condenada. Porque o país sendo um país laico e ela sendo uma representante do governo como uma ministra de Estado, ela não poderia usar a sua opinião pessoal para falar em nome do Estado. Então a gente vê hoje que a sociedade está preparada para isso. Com vocês, há um tempo atrás, que a minha sobrinha ela estuda numa escola de freiras, numa escola das missionárias passionistas, né? uma igreja católica, naturalmente, e ali então eles têm aula de religião. E o interessante foi ver que durante um ano, isso infelizmente durou apenas um ano, os livros de Antônio Bigueto e a Dora Encontre, que falava sobre religiosidade, de modo assim, religiosidade ampla, quer dizer, eram dois espíritas, pedagogos espíritas, que publicaram livros sobre religião, que eram estudados numa escola católica. Então hoje até as próprias escolas religiosas estão preparadas para poder receber essas pessoas de outras religiões. Então, fazendo uma pesquisa, né, com muitos alunos que eu tenho daquela escola, a gente lembra que alguns são evangélicos inclusive de igrejas pentecostais, outros são ateus, outros são católicos, outros são espíritas declarados. Então não há mais essa preocupação das escolas, e propriamente dos religiosos hoje estão preparados dentro desse meio acadêmico para poder receber essas novas ideias e não imporem as suas verdades.
E isso é extremamente positivo. Então, se hoje o Papa fala ao nosso presidente, sugerindo naturalmente, foi uma sugestão, que o catolicismo fosse estudado em todas as escolas, e a resposta dele foi muito coerente com os seus próprios princípios, a gente lembra que inclusive hoje muitas escolas estão tirando crucifixos das paredes. Porque, por exemplo, diretores que são evangélicos não aceitam, por exemplo, os crucifixos nas salas de aulas, já que o crucifixo é um simbolismo católico. Hoje, repartições públicas que trazem aquele crucifixo atrás das mesas dos funcionários também estão sendo retirados por solicitação desse segmento religioso, ou até mesmo entrando com recursos na justiça, impedindo que esses símbolos sejam utilizados de uma forma oficial. Então agora é assim, se a sala é minha, eu ponho, a partir do momento que eu saio dessa sala, esse objeto também, esse símbolo religioso também sai junto comigo, junto com os meus pertences. Né? Então a gente vê hoje que existe uma liberdade muito grande. Então o combate que nós temos hoje é um combate moral, é um combate de princípios, mas não mais um enfrentamento, como nós vemos, por exemplo, em alguns outros países. Nós tivemos nesse ano, na Irlanda do Norte, o conflito entre católicos e protestantes, lembrando de um conflito que aconteceu no século XI, onde um rei que era evangélico conseguiu se superar, conseguiu vencer aqueles que eram os opositores católicos, e aí então, de lá para cá, passados ali mais de 10 séculos, eles continuam fazendo essas provocações e entrando em conflito com policiais, depedrando o patrimônio público, particular e tudo mais, por causa dessa diferença religiosa. Né? Então, nós temos hoje também, como aconteceu, né, na homenagem dos 10 anos que nós tivemos do ataque às Torres Gêmeas, também a mesma coisa, religiões se enfrentando fisicamente, de uma forma bastante ostensiva, em alguns países, levando ali a grandes tragédias, a grandes traumas que são provocados, tudo isso em nome de religiões. Então, se a gente perguntar hoje, o espiritismo hoje é perseguido, se nós fizermos uma comparação daquilo que acontece no mundo hoje, o espiritismo está ali tomando banho de sol. Porque o que a gente enfrenta hoje são artigos que as pessoas publicam na internet, algum comentário que é feito ali nas igrejas, ou então num programa que é difundido na televisão, mas não há mais essa provocação como tem dessas outras religiões. Então hoje, o enfrentamento entre essas grandes religiões, a gente lembra que o cristianismo hoje ele é considerado a maior religião do mundo. Mas, se nós separarmos o cristianismo em cada uma dos seus segmentos, nós temos hoje que o catolicismo divide o princípio cristão com os evangélicos e tudo mais, fazendo essa separação. A religião muçulmana é aquela que tem maior adeptos no mundo todo. E em segundo vem o catolicismo. Então o cristianismo é o primeiro, mas a partir do momento que divide, ele cai para segundo. E a religião islâmica vem se difundindo em várias partes do mundo. Inclusive um site evangélico fez uma publicação interessante falando que era preciso prestar atenção nos muçulmanos porque eles estavam crescendo no mundo e, sendo crescente no mundo, estavam ali pregando alguma coisa que ia contra os princípios religiosos. Quer dizer, esse site fazendo ali uma difusão de uma ideia de quase que uma perseguição religiosa, quase que chamando as pessoas, instigando as pessoas a uma cruzada religiosa para impedir a disseminação do islamismo. A França, por exemplo, o governo francês está muito preocupado com isso também, colocando leis, por exemplo, para impedir que as mulheres usem a burca, que elas se identifiquem, que os símbolos religiosos da religião islâmica não sejam utilizados publicamente. Então tem uma preocupação muito grande com essas outras religiões. A Elisa colocou para nós aqui, hoje, acho que aqui no Rio as coisas estão mais respeitosas em virtude do movimento de intolerância religiosa. Sábado teve mais uma manifestação na praia de Copacabana, foi pouco divulgado, essa união de várias religiões e com muita harmonia. A questão que a gente tem que pensar, Heloísa, aqueles que pregam o movimento contra a intolerância religiosa, quem são exatamente os representantes? No ano passado nós tivemos isso no Rio de Janeiro, e quem estava ali presente eram religiões espíritas, eram os espíritas, eram os budistas, eram os candomblecistas, os muçulmanos, mas você não via participando católicos e evangélicos.
Então, se por um lado existe uma aceitação, não há uma manifestação pública para essa liberdade. E se você pegar, por exemplo, hoje uma reportagem sobre quem eram os participantes, nós veremos então que essas religiões que são oficialmente instituídas ou que são dominantes no país, elas muito pouco se manifestam, não a favor de religiões, mas contra o ataque que acontece. Então, é um pensamento ainda que cria um pouco de resistência, é ali uma ideia que vem sendo, aos poucos, assumindo uma nova posição de liberdade de pensamento, liberdade de práticas e tudo mais. Mas ainda assim com muita resistência. O que foi colocado, Andador colocou bom dia, né? E a China com o budismo, né? A mesma coisa também a China, por ter sido um país comunista, desde a Revolução Cultural, lá no início do século XX, ela se colocou oficialmente como sendo um país sem religião. Assim como também a própria União Soviética, na época, na sua revolução ali em 1917, também a mesma coisa. A partir de hoje nós não temos religiões. E todas as religiões eram perseguidas. Depois que nós começamos a ter essa mudança, a China começou a ter ali mais liberdade, mas não com tanta liberdade assim, para poder professar o budismo, como também na União Soviética a Igreja Católica Ortodoxa começou a ter a sua liberdade. Cuba, durante muito tempo, foi um país sem religião. Hoje já começamos a ter segmentos católicos, segmentos evangélicos, segmentos espíritas. Se nós perguntarmos hoje, em questão de proporcionalidade entre população e seguidores de religião, Cuba hoje é o segundo país espírita do mundo, por incrível que pareça. Pela quantidade de adeptos, pela quantidade de centros espíritas, proporcional à sua população. E a gente se pergunta assim, mas espera aí, Cuba? Pois é, por incrível que pareça, Cuba é o segundo país espírita do mundo. E o Brasil assumindo a primeira posição. Então, quer dizer, estamos ali, a liberdade de pensamento, né, essa revolução cultural que o mundo vem sofrendo, a liberdade de expressão, os meios de comunicação, tudo isso vai fazendo com que essas ideias, a ideia da liberdade seja cada vez mais intensa. E toda manifestação radical contra essa liberdade acaba sendo combatida. O mundo hoje condena qualquer tipo de ato terrorista, não pelo ato em si, mas pelo que ele representa, de podar a liberdade das pessoas. Né? O Brás colocou que Guatemala o espiritismo ainda é perseguido. Essa informação foi colocada pelo Conselho Espírita Internacional, dizendo que ainda há, porque lá na Guatemala, né, evangélicos e católicos dominam realmente, né, o espaço religioso, digamos assim. Deixa eu ver aqui, o único país que tem religião oficialmente é o Vaticano, mas sim, é o único país que assume. Nós temos também, Andador, é bom lembrar que nas religiões islâmicas, principalmente no Oriente Médio, nós temos ali países teocráticos, né? Teocráticos são aqueles países que têm leis instituídas pela religião. Então, se nós pegarmos o Irã, por exemplo, ele segue aquilo que é pregado no Alcorão. Então, oficialmente, o governo ele é administrado pelas leis religiosas. Tanto é assim que se você comete um pecado, existe na Constituição daquele país, no Iraque também é assim, no Afeganistão também é assim, basta a gente ver, se uma mulher, por exemplo, comete o adultério, no Afeganistão, ou no Irã, ou no Iraque, a mulher ela sofre a lapidação, que é aquela prática do apedrejamento, em que ela é enterrada até a cintura, as mãos amarradas para trás, ela fica envolvida em um lençol, e no Código Penal daquele país diz o seguinte, que você deve atirar pedras dentro de determinado limite, e essas pedras não podem matar a pessoa rapidamente e não deve deixar de feri-la. Então, são códigos, chega a ser curioso para nós, aqui do nosso mundo, que mostram exatamente isso, que essas práticas, né, na Arábia Saudita também tem e tudo mais, então são práticas que são oficialmente reconhecidas pelo Estado. Daí então serem países teocráticos. Então no mundo ocidental, nós temos ali o Vaticano, que ele é oficialmente colocado dessa forma. Mas no Oriente Médio, nós temos também esse tipo de pensamento, né? Pois é, muito estranho, por sinal, né? Muito complicado isso daí. Teve um filme, não esqueci o nome dele agora, que ele é um filme que foi relatado por um fotógrafo francês, que por acaso ele passava ali pelo Afeganistão, se eu não me engano, e ele passava por uma vila em que uma das moradoras acabou então chegando para ele e falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa. E esse relato dela, que foi exatamente o que aconteceu na família dela, esse relato acabou se tornando um filme.
que mostrava as conspirações, as manipulações, que os homens, por exemplo, né, praticavam adultério, mas as mulheres que sofriam as consequências disso. Então é um país que infelizmente traz ainda esse pensamento paternalista, onde as mulheres são e as leis favorecem exatamente as suas práticas, né? Então é bastante problemático para todos nós. Bom, ali em cima a Rosana colocou para nós, infelizmente alguns ainda passam a visão errada do espiritismo, atrasando um pouco mais o esclarecimento. Ontem, o mágico ilusionista do SBT dizia ser ajudado pelo seu mentor espiritual chamado Gabriel, né? Mentor virou ajudante de palco. Pois é, as coisas estão ali caminhando por uma direção bastante problemática. E o que a gente vê a respeito do espiritismo, da divulgação do espiritismo na mídia, é que espíritas de muito boa vontade se apresentam em programas de auditório, se apresentam para dar as suas entrevistas, e eles falam como se eles fossem representantes oficiais da doutrina espírita. Só que a gente lembra, né, esse é uma problemática que o espiritismo acaba enfrentando hoje, de não ter uma representação oficial. Se hoje nós temos, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela é simplesmente uma federação que foi fundada a partir de um período em que havia uma grande distância entre as instituições, e então, a partir do Pacto Áureo, que foi criado no século passado, houve um acordo entre as federativas, do Conselho Nacional das Federativas, para poder se juntarem e começarem a trabalhar em conjunto. Então a Federação Espírita tem esse papel de unificar o pensamento, mas não ser a representante oficial do Espiritismo. Porque da mesma forma que, por exemplo, o presidente da Federação Espírita pode chegar no meio de comunicação e falar sobre o Espiritismo, ele tem o mesmo direito. Já se você pega as religiões que são instituídas, como a religião católica, por exemplo, um padre só fala em público se ele tiver autorização da sua diocese, da arquidiocese, ou mesmo do Vaticano. Então há uma hierarquia a ser respeitada. Já a doutrina espírita não. Então nós enfrentamos um problema muito grave, que nós temos ali pessoas que se colocam como espíritas, pessoas que se colocam como médiuns, falando nesses programas. E algumas vezes, né, me lembro de uma médium que apareceu em um desses programas esses programas matutinos, né, que aparecem por ali, que aparecem pela televisão, em que ela falava sobre práticas espirituais. E ela era vista naturalmente como médium, como espírita. E ela colocava ali algumas ideias que eram completamente contra as práticas doutrinárias. Pessoas que dizem assim, médium, espírita, coisa e tal. De repente você vai ver ela está vestida de baiana, com roupa de baiana, jogando búzios, e ela se coloca como espírita. Então hoje, as novelas da mesma forma, você pega uma novela que fala que temas espíritas, do modo como a mídia vê isso tudo, né? Só que de repente é um tema espiritualista, uma ideia que sugere a doutrina espírita e coisa e tal. Então as pessoas fazem uma grande confusão. Então o nosso papel como estudantes da doutrina espírita é exatamente fazer com que isso seja transmitido de uma forma correta, dentro dos padrões que são trazidos para nós por Allan Kardec, que foi o codificador, dentro dos ensinamentos que os próprios espíritos nos trazem de uma forma coerente, para fazer com que as pessoas se esclareçam. Porque do contrário a gente vai deixar o Deus dará, cada um falando alguma coisa. E desde a prática equivocada, né, essa médium, por exemplo, ela falava o seguinte, que quando você entra no cemitério, você deve sair de frente para ele, porque se você sair de costas, você carrega as energias para sua casa. E de repente uma pessoa leiga que está assistindo aqui fala assim, mas peraí, do que ela está falando exatamente? Quer dizer que eu não posso mais no cemitério, então que se eu sair de frente, de costas para o cemitério, alguma coisa de mal vai acontecer? Então a gente começa a mistificar algumas práticas em nome da doutrina, porque pessoas que não são estudantes ou não são representantes ou assumidamente espíritas acabam depois colocando dessa forma, né? Mas ela não era matadora, ela era simplesmente uma médium. Uma médium que aparecia na televisão, falava que estava vendo espíritos, que estava mandando mensagens, que fazia consultas particulares e coisa e tal. Então as pessoas veem dessa forma, né? Deixa eu ver aqui, a Paula colocou, né, mas aqui na SIC, né, que é o canal oficial lá de Portugal, na sexta-feira à noite, tem um programa que é comandado por uma espírita e que é inglesa, juntamente com uma apresentadora portuguesa que traduz o que ela fala. O propósito é passar as mensagens para os parentes das pessoas que saíram desse plano. É interessante para pessoas emocionar mesmo. O detalhe interessante, Paula, de se lembrar a respeito disso, é que nós temos ali, por exemplo, da forma como o espiritismo ele é passado pelo meio de comunicação, é que as pessoas não estudam a doutrina.
mas elas têm uma preocupação muito grande em conhecer práticas doutrinárias, práticas espíritas. Nesse caso nós temos, por exemplo, comunicação com entes queridos. Nós tivemos eu tive a oportunidade de conversar com a nossa amiga Rosana Madjeroff, que você já conhece, né? Nós já comentamos bastante a respeito disso. E ela, pelo fato de ela fazer um trabalho de divulgação muito grande das psicografias da filha, ela é sempre convidada a participar de alguns programas, né, de televisão. Então ela já esteve, por exemplo, na Bandeirantes. Ela já esteve na Bandeirantes no programa da Márcia Goldsmith, se não me engano, eu esqueci o nome do programa, me desculpem. Ela já esteve, por exemplo, no programa da Luciana Gimenez, naquele Super Pop. Ela já foi convidada a participar do programa da Ana Maria Braga, do Mais Você. Então, de modo geral, a gente vê que ela vem sendo chamada, convocada, pelo trabalho que ela faz, pervanas que ela organiza, para as famílias irem até Uberaba, para poder ali ter contato com as comunicações mediúnicas e coisa e tal. E aí, então, de modo geral, as pessoas acabam então acreditando, né, achando que doutrina espírita significa comunicação com os desencarnados. Né? Então, se você fala para alguém, você pergunta, o que você entende de doutrina? Ela fala assim, não é aquela doutrina que o pessoal escreve e tal, dos familiares que desencarnaram, coisa e tal. Então, na verdade, assim, acaba separando, né, práticas, né, ou temas de estudos, fragmentando uma doutrina que ela é completa por si mesma, pela sua abrangência, pela sua complexidade, do seu aspecto científico, filosófico, espiritual e coisa e tal, acreditando que ela se resume em determinados tipos de prática. Quando você fala, por exemplo, de adivinhações, todo mundo acredita, não, então ele é médium, ele pode fazer isso tudo. Então a doutrina se resume naquilo que ele fez. Quando você fala sobre manifestações físicas, no caso de aparições, né? Exatamente, né, o soldado, é a mesma coisa que acontece. Né? Até a próxima, Paula. Então a gente fala, por exemplo, de manifestações espirituais. Então tem ali os caçadores de fantasmas, tem ali fenômenos paranormais que não são explicados. Então acreditam que se resume naquilo. E na verdade não é, por isso a necessidade de fazer uma difusão maior. Tem um programa chamado... é um programa que passa na Globo, Sagrado. Né? Esse programa Sagrado, ele abre espaço, né? Eu acho que essa é uma das grandes ações que a Rede Globo teve, né? Que é um canal de grande alcance nacional e até internacional, que ela abre esse espaço sagrado para várias religiões darem as suas opiniões sobre vários temas. Sobre temas de sexualidade, drogas, família, práticas religiosas, cada um falando um pouquinho sobre si mesmo, convidando aqueles que são colocados como representantes da doutrina, por exemplo. E aí, mais uma vez, a gente tem tendência naquilo que eles têm falado, mas uma preocupação muito grande. É um programa, digamos assim, né, Vaninha, mas é um programa que se resume em pequenos quadros. Né? Então deixa de ser um programa porque ele tem um site ali para isso, você vai lá e faz uma consulta e tal. Então, isso é uma oportunidade muito interessante de fazer com que esse pensamento ecumênico acabe depois sendo difundido, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, cada um conhecendo um pouco mais. Você vê, por exemplo, um judeu falando sobre determinado tema, a gente dificilmente ouve um judeu falando sobre isso, você vê um muçulmano falando sobre isso também. Você não tem espaço, por exemplo, para uma mãe de santo falar sobre algum tema relacionado com um ponto de vista da sua religião, né? E se você coloca uma mãe de santo para falar no ambiente público, ela é imediatamente combatida. Exatamente porque esse pensamento de preconceito, nessas barreiras do preconceito, acabam ainda impedindo que essas pessoas manifestem suas opiniões. Então isso é extremamente saudável. Então nós vemos hoje, daquela época, quando a codificação começou a ser elaborada, quando os estados tinham essa preocupação, se preocupavam com questão de fé, com questão de... Quando leis eram promulgadas visando punir ou perseguir ou limitar a ação dessa ou daquela religião, de lá para cá muita coisa se modificou. Então nós tivemos hoje a liberdade de pensamento, que é um direito constitucional hoje, nas diversas áreas, pensamento político, pensamento religioso, pensamento social, seja lá como for, hoje é assumido de uma forma muito mais clara. Então as perseguições são menores, mas nem por isso deixam de ter. Só para a gente poder fechar, a gente vai aqui agora para o nosso Evangelho propriamente dito, depois desse nosso bate-papo, lembrando que havia uma grande preocupação de Kardec daquela época e também hoje. Lembrando que esses opositores,
essas pessoas que têm um pensamento diferente, muitas vezes são consideradas como inimigas, declaradas. Padre que declarado, né, um inimigo declarado do Espiritismo. Quer dizer, a pergunta é, quem o declarou como inimigo? Ele se colocou, ele disse o seguinte, eu sou inimigo do Espiritismo, ou as pessoas o declararam como ele sendo inimigo? De repente nós vemos um artigo que é publicado por um representante de outra religião, né, de um site católico, de um site evangélico, que são, né, as maiores dificuldades que o Espiritismo acaba enfrentando aqui no Brasil. E a pergunta é, esse site é inimigo do Espiritismo? A pergunta é, quem exatamente declarou como inimigo? Porque aquela ideia do inimigo depende do seu ponto de vista. Eu o coloco como inimigo porque eu não gosto dele. E nós vemos ali que dentro do meio espírita, nós temos ali os espíritas rotulando aqueles que são os inimigos do Espiritismo, fugindo exatamente a ideia da fraternidade, a ideia da união, a ideia da liberdade de expressão. Então Kardec coloca isso para nós pelos inimigos do Espiritismo, ou seja, por aqueles que se opõem de fato a difusão, ou mesmo ao exercício, né? Então aqui Kardec começa selecionando para nós dois trechos do livro de Mateus, né? Exatamente, amador, né? Quer dizer, na verdade, assim, a opinião dele, na verdade, é a opinião de combate à doutrina. Mas nós devemos agir diferente, porque ele tem ali o ponto de vista, e é exatamente aquilo que Kardec sempre falou, uma verdade, se ela é verdade, ela vai durar. Agora, se nós utilizarmos os mesmos instrumentos para combater aquele que está sendo combatido, aquele que está combatendo também, nós criamos ali uma guerra religiosa e cai por terra completamente tudo aquilo que os princípios doutrinários trazem para nós, dos termos dos princípios evangélicos, dos princípios cristãos, que isso vai completamente contra tudo aquilo que foi ensinado até hoje para nós, tanto por Jesus, como sendo ali o nosso grande modelo de conduta, como até mesmo por todos aqueles, pelos Espíritos, pelas suas manifestações, pelos seus ensinamentos. Então nós temos aqui, rapidamente, para a gente fazer a leitura, Kardec separa para nós. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 e 12 também. Ele traz para nós, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo a meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui a orientação de Jesus lá no Sermão da Montanha, falando exatamente sobre as bem-aventuranças, que se por acaso você é perseguido pela calúnia, por aqueles que não têm esclarecimento, por aqueles que simplesmente, né, desrespeitam qualquer princípio de liberdade, né, que nós continuamos o nosso caminho, defendendo o nosso ponto de vista, não combatendo aquela pessoa. Então, existe uma diferença significativa entre combater a pessoa e defender os meus princípios. Continua para nós aqui, não temais os que matam o corpo e que não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. E essa questão do inferno que vem colocada aqui, a gente lembra que é a perturbação, né, o sofrimento, a angústia no mundo espiritual. Não é só simplesmente uma citação evangélica que dentro dos princípios espíritas a gente já modificou esse nosso modo de pensar. Mas aqui o que fala que matam o corpo e não podem matar a alma, ele falava exatamente das perseguições que tinha no passado. Porque aquelas perseguições eram realmente, os cristãos iam para as arenas, eram perseguidos e sacrificados e tudo mais, né? Então naquela época sim havia esse tipo de perseguição, e hoje também, né, dependendo do ambiente onde você vive, onde nós temos ali, né, aqueles que praticam os atentados religiosos e tudo mais. Nesse caso nós temos ali, né, aqueles que destroem o corpo, mas não podem destruir a alma pela crença que se abraça. Então aqui Kardec faz para nós no prefácio, ele traz para nós aqui o seu ponto de vista a respeito dessas perseguições. Vamos em frente, filhinha, eu vou fazer a leitura contínua aqui. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema, né, ou a calúnia, mentira, contra os que não pensam como nós, é reclamar essa liberdade para nós e recusá-la aos outros.
e é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constrangê-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à forma do que à essência, mais às aparências do que à convicção. A abjuração forçada, ou seja, o convencimento forçado, jamais produziu a fé. Só pode fazer hipócritas. Nesse sentido, o que Kardec quis dizer com esse hipócrita é o seguinte: se vocês me forçam a professar uma fé que eu não aceito, que felizmente isso já não acontece, quer dizer, de certa peça, a gente vê muito isso dentro do meio familiar. Pais, mães que forçam seus filhos a seguirem os seus princípios religiosos contra aqueles que eles acreditam, eles fazem com que os filhos sigam os seus pais, mas de modo exterior. Eles vão até essas instituições, praticam ali os seus rituais, fazem ali os seus cerimoniais, mas que por dentro eles pensam de modo diferente. Então, na verdade, isso é uma coação que acaba acontecendo nas famílias de modo geral. A gente vê isso muito acontecendo. É um abuso da força material que não prova a verdade, porque a verdade é segura de si mesma, não convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. Infelizmente, a gente vê espíritas que agem dessa forma, escrevendo artigos, fazendo comentários e tudo mais, de uma forma extremamente agressiva, fazendo exatamente aquilo que fazem contra os princípios doutrinários. E na verdade a gente lembra que não falam pelo espiritismo, mas fazem um desserviço contra a doutrina espírita. A perseguição, diz para nós aqui Kardec, é o mesmo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta na razão da grandeza e da importância da ideia. O furor e a cólera de seus inimigos são equivalentes ao temor que elas lhes infunde. Foi essa... Não pulei não, filhinha. Estou lendo aqui certinho. Aqui em cima, tá, já vi. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, lembrando que Kardec não considerava o Espiritismo como uma religião, mas ele considerava como uma filosofia que trazia consequências morais, uma filosofia espiritualista. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus, os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Lembrando que ele falava da época em que o socialismo era uma ideia difundida com muito interesse, e o capitalismo estava ali se combatendo, Então as pessoas diziam: eu sou socialista, como Karl Marx, por exemplo. Kardec era visto, de certa forma, como tendo ali uma tendência socialista, porque ele pregava a igualdade social entre as pessoas e via no Espiritismo como sendo um princípio fundamental para o desenvolvimento dessa nova filosofia. O próprio Leon Denis, a gente lembra, escreveu um livro, Espiritismo e Socialismo, que ele falava dos princípios morais baseados na igualdade da sociedade, Então, as pessoas se colocavam como socialistas ou capitalistas, e essas pessoas tinham liberdade de expressão, e assim como também os próprios espíritas deveriam ter, sem medo de se colocarem assim. Essa crença é falsa ou verdadeira? No caso, o espiritismo. Se for falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. Se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Então é a solidez de um princípio que vai determinar se ele vai ter vida longa ou não, se ele vai se desenvolver ou não. Lembrar, por exemplo, a doutrina trazida pelo Henri Christ, que vocês conhecem, aqui no Brasil, é aquele personagem que se veste como Jesus Cristo, se coloca como a reencarnação e coloca ali anjos, crianças vestidas de branco, e sai aí pelas suas pregações nos meios de comunicação. E a gente se pergunta, quanto tempo será que ele vai durar? Depois que ele desencarnar, será que vai ter seguidores que vão dar seguimento na sua filosofia? A pergunta é, a gente não está criticando ou elogiando, a questão é, se ela for verdadeira, ela vai dar sequência. Se ela não for verdadeira, ela vai cair por si mesma. Como tantas outras seguem até hoje,
com seus princípios verdadeiros, como outras também já caíram, simplesmente já se deixaram de existir pelo fato de não terem ali a força da verdade, a solidez dos seus princípios. A perseguição, diz para nós aqui Kardec, é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta na razão da grandeza e da importância da ideia. A cólera dos seus inimigos são equivalentes ao temor que elas lhes infunde. Foi essa a razão das perseguições ao cristianismo da antiguidade, e essa a razão das perseguições ao espiritismo na atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos, e o espiritismo o é pelos cristãos. Basta estudar um pouquinho de história que a gente vai lembrar que quando se vai, por exemplo, naquela época em que os cristãos eram perseguidos pelo Estado romano, e até mesmo pelos judeus, lembrando que Jesus foi denunciado pelos judeus e punido pelo Império Romano, se naquela época eles eram perseguidos, depois que eles assumiram o poder, a gente lembra que a Inquisição começou a funcionar. Os homens bons, como eram chamados aqueles que simplesmente faziam pregações separados da igreja, eles começaram a ser perseguidos no sul da França, e depois ali a igreja instituiu um tribunal do Santo Ofício para poder perseguir essas práticas contra o catolicismo. E ali então houve uma perseguição que durou ali mais de 10 séculos. Né? Aquela perseguição, aquele desespero em busca daqueles que eram os infiéis e tudo mais. Então o interessante é que se no passado eram os perseguidos, quando assumiram o poder se tornaram os perseguidores. Tanto a Inquisição católica como a Inquisição protestante também, que era bastante severa. Nos Estados Unidos, para quem assistiu aquele filme As Bruxas de Blair, As Bruxas de Salem. Salem era uma cidade ali no estado de Nova York, no litoral atlântico dos Estados Unidos, e em Salem houve uma perseguição de muitas pessoas que praticavam ali, né, tinham as suas práticas religiosas, e todas elas foram enforcadas pelo tribunal da Inquisição protestante. Isso foi registrado num filme e é um fato verídico. Vamos lá em frente. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade, mas se hoje não matam o corpo, torturam a alma. Atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. As famílias são divididas, excitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E mesmo a agressão física não falta, atacando-se o tocante às suas necessidades materiais, ao tirarem às pessoas o próprio ganha-pão, para reduzi-las à fome. E aquilo que a gente vê de interessante é que nesse caso das perseguições sanguinárias, como a gente vê no Espiritismo, já não tem mais isso. Mas a gente tem dos atos terroristas em outras religiões. Mas o que a gente vê dentro das crenças, dentro das famílias de um modo geral, o que a gente percebe hoje, principalmente para o nosso trabalho, que é o caso, por exemplo, do trabalho que nós realizamos de atendimentos, né, onde temos adultas de pessoas que nos escrevem, no caso do atendimento fraterno, nós temos ali mulheres que escrevem, por exemplo, olha, meu marido é contra a minha religião. O que eu faço? Tivemos um caso assim, eu deixo de frequentar a doutrina espírita para poder ficar com meu marido, ou eu me separo do meu marido para continuar seguindo a doutrina? Ou então crianças que nos escrevem, como eu já comentei com vocês, um jovem nos escreveu uma vez dizendo o seguinte, olha, eu quero conhecer o Espiritismo, mas a única oportunidade que eu tenho de ler o Evangelho é dentro do banheiro. Porque os meus pais não deixam, porque eles já queimaram o livro no quintal, porque eles são dessa daquela religião. Então a gente vê que dentro das famílias há essa divisão. E nesse caso que Kardec coloca das agressões físicas, no tocante às necessidades materiais, é lembrando de pessoas que são demitidas, por exemplo, ou deixam de ser contratadas por determinada empresa pelo fato de se considerarem espíritas. Eu não me lembro, tinha uma colega aqui da sala que ela comentava com a gente isso, que no momento em que ela começou então a se declarar como espírita começou a se declarar espírita dentro da empresa, tinha ali uma liderança de outra religião, ela começou então a sofrer ali uma certa pressão, uma certa coação pelo fato de ser dessa religião. E é o que Kardec coloca para nós, pessoas que são demitidas, perdem seus empregos, acabam sofrendo consequências sociais, econômicas, né, pelo fato de ter sido demitidas por terem essa religião. E isso ainda acontece, não com tanta intensidade como naquela época, mas isso acontece. Continua para nós aqui, espíritas. Aqui eu acredito pela linguagem, que isso aqui foi uma psicografia que Kardec recebeu, né? Espíritas,
Não vos aflijais com os golpes que vos deferem, pois são eles a prova de que estáis com a verdade. Se não os estivesseis, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, pois é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, os quais já está contando desde hoje, para dar a cada um uma parte que lhe cabe segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E acrescentou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois os seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele exemplificou e se ensinou. A perseguição será temporária. Esperai, pois pacientemente, o romper da aurora, que a estrela da manhã já se levanta no horizonte. Então essa colocação de Kardec, a inspiração aqui dos Espíritos, e traz para nós aqui uma prece, que nós devemos sempre realizar quando nos deparamos com situações de perseguições e de agressões. Deixa eu ver aqui. É aí que entra o que foi colocado no capítulo, assumir ou não, exatamente, muito motivadora também, Brás. A prece, então, é a seguinte para nós: Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando pelos seus algozes. Por seu exemplo, Senhor, apelamos à vossa misericórdia em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz, neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós vos pedimos: perdoai-lhes, pais, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai de qualquer ideia de represálias, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós esperamos, submetendo-nos à vossa santa bondade. E aqui no final, então, a gente lembra sempre, que o direito de expressão, ou a liberdade de demonstrar a nossa crença, ou de qualquer outra crença, é um direito sagrado. Cada um se comunica, cada um se conecta com Deus pelo caminho que melhor lhe convém. E nós temos que respeitar isso tudo. E nós sabemos que aquilo que nós fazemos, em termos de práticas dentro da nossa fé, ela vai se sustentar pela própria verdade. Então, se por acaso alguém deseja participar da religião, seguir a sua prática, é o direito total que ela tem. E com o passar do tempo ela vai buscar aquilo que melhor lhe convém. Hoje nós buscamos a doutrina espírita como sendo para nós uma doutrina esclarecedora. E muitos de nós já passamos por religiões diferentes. E a pergunta é: por que nós então buscamos essa doutrina e hoje nos encontramos nela? Porque hoje ela traz as respostas que nós desejamos. E se amanhã por acaso eu mudar de ideia, eu tenho o direito de buscar a religião que eu quiser. Se por acaso eu quiser seguir para outro caminho, eu não tenho por que ser criticado por isso. Eu simplesmente tenho que ser respeitado pela minha própria opção. Mas colocou mesmo porque nós não vamos ter sempre as mesmas pessoas ao nosso lado para sempre. Então temos que ter o nosso ideal e fé independente de alguém, sem dúvida nenhuma. Os nossos princípios, os nossos valores é que vai fazer com que nós criemos à nossa volta o nosso ambiente, o nosso grupo social, a nossa própria família. Meus amigos, fechando aqui, andador, não existe proibição. As pessoas, você acredita no que você quiser, o outro acredita no que ele quiser. Se ele quiser misturar tudo, se ele quiser juntar tudo, se ele quiser escolher uma só, todos nós temos essa liberdade. É uma liberdade sagrada de você praticar, de você conversar com Deus do jeito que você quiser. Eu posso estar vestido dessa forma, utilizando aquele objeto, falando aquela coisa, misturando tudo. O que importa é a fé que eu tenho.
A única coisa que nós temos que sempre pensar é se a minha prática religiosa não contraria os direitos da sociedade. Porque aí sim isso se torna perigoso. Nós temos, por exemplo, quando nós estudamos um tempo atrás seitas, pessoas que diziam o seguinte: olha, nós vamos sacrificar crianças porque a nossa religião diz isso. Isso vai contra qualquer princípio da nossa sociedade, essas pessoas devem ser impedidas. Fora isso, qualquer tipo de manifestação espiritual que seja saudável, que seja lícita, ela pode ser expressa, e a nossa Constituição nos dá esse direito. Então isso aqui é importante a gente pensar. Bom, meus amigos, vou passar então para o nosso amigo Reinaldo, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta. Eu espero não ter corrido muito falando aqui para vocês, né? Mas assim, como o assunto ele era merecia uma atenção especial, a gente trouxe para vocês aqui todas essas argumentações. Passando para o nosso amigo Reinaldo então, e voltamos em seguida com você, Rei.